Olá, esse é o SmartCast, o programa de comunicação da Escola Superior da Magistratura, a SMAT. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com quem você gosta, porque o nosso convidado hoje é muito especial. Ele é jornalista, escritor, radialista, compositor e monte-alegrense, Tião Pinheiro. Seja muito bem-vindo, Tião. Olá, obrigado pelo convite, né? Em primeiro lugar, o convite da SMAT, né? Do pessoal que é a Escola da Magistratura, que eu sempre falei, né? Muito antes de eu entrar no Judiciário, ter essa passagem rápida e proveitosa e rica, né? Pelo Judiciário, 1 ano e 11 meses, para ser mais preciso. É sempre uma honra participar de iniciativas ligadas à Escola de Magistratura, que é uma escola de excelência. Eu viajei esse período que eu tive no Judiciário aqui, todo mundo elogia a SMAT, que é de excelência mesmo, né? Para poder resumir a qualidade dos produtos aqui da SMAT. E foi muito bom a gente dividir sonhos, né, ideais aí com o desembargador Marco Vilas Boas, que é um entusiasta da capacitação, é um cara muito animado com relação a isso. Então, qualquer projeto nessa área que chega nele, o sim já vem antes até da proposta, da propositura, né? Então, a gente teve a oportunidade de desenvolver parcerias, né, do Centro de Comunicação do Tribunal de Justiça do Tocantins, com a SMAT, pelo menos de 3 produtos muito importantes para a comunicação tocantinense e nacional. Você já adiantou aí que foram produtos importantes que chegaram ao Poder Judiciário. Eu queria que você falasse um pouquinho do principal produto, que foi o primeiro, né, que foi a pós-graduação Lato Sensu em comunicação jurídica e estratégica na era digital. Um desafio, né, porque foi a primeira vez que um produto desse foi feito aqui para o Poder Judiciário Tocantins. Conta um pouquinho mais para a gente, Chão. Exatamente, Grace. Quando eu cheguei, né, ao Tribunal de Justiça, eu conversei com todos os desembargadores, né? Estava na pandemia, em plena pandemia, eu pedi licença para o nosso querido desembargador, então presidente João Rigo, né, para se eu podia sair da virtualidade e conversar com os desembargadores, né, com máscara e todos os cuidados necessários, claro. E conversei com todos os desembargadores, para conhecer e ver o que poderia acrescentar, mostrar o que eu pensava com relação a esse período que a gente estava lá. E o desembargador Marco, as primeiras conversas que a gente teve desaguaram nesses produtores e muito mais coisas que certamente virão por aí, né? Na gestão atual, com a escola, com o Tribunal de Justiça, com a Corregedoria, que hoje, né, não tem mais aquela coisa estanque, né, um para lá ou para cá, tem que trabalhar em conjunto, não tem como ser diferente, fica parecendo que um é concorrente do outro, não é, ninguém é concorrente, são complementares e cada um importante dentro da sua especificidade de função. Então, o Marco Vilas Boas, o desembargador Marco Vilas Boas, quando eu falei para ele sobre essa questão, eu falei, cheguei aqui, o pessoal está criticando a imprensa, criticando muita imprensa, aquela coisa aqui, e eu sugeria, vamos capacitar a imprensa, em vez de criticar a imprensa, né? Porque às vezes o cara fala assim, isso já está na imprensa nacional. O jornalista, às vezes, confunde o mandado com mandato, né? Coisa primária, né? Parece uma coisa óbvia, mas acontece esse tipo de erro. Então, eu sugeri, e o desembargador Marco, mais do que depressa, vamos fazer, tipo assim, bora agir, né? Vamos bora agir, né? E foi muito bacana isso, porque depois ele mesmo acabou descobrindo, né, eu não sabia disso, que foi a primeira pós-graduação do país no âmbito com foco no judiciário, porque tem muita pós aqui na SMAT e outras escolas de magistratura do país, mas tendo o judiciário como foco, como tema como conteúdo da pós-graduação, segundo ele, foi a primeira vez. Eu sei que parece que foi mesmo porque nos lugares que eu fui durante o período que eu tive no tribunal, com Brascom, encontros de presidente, CONCEP, aquela coisa, todo mundo falava isso e muita gente pediu informações sobre a pós-graduação. Eu encaminhei muita gente para o SMAT e a informação que eu tinha eu passei para as pessoas que me abordaram, né? Então, qual é o objetivo principal? Não é capacitar o jornalista, enfronhar, colocar o jornalista muito mais atento a esse ambiente que antigamente era muito mais fechado que é hoje, eu chamava de caixa preta, né? Um dia primeiro que eu falei isso para o desembargador João Rigo, não tem mais de caixa preta, realmente não tem. Recentemente um colega experiente, jornalista experiente, me pediu informações sobre determinada informação do seu tribunal. Eu falei, abre o site. Como assim? Abre o site. Ele abriu, passou mais ou menos uma hora e meia depois, ele falou assim, rapaz, eu não sabia que estava... Você, rapaz, está tudo aí acessível, você não precisa reinventar a roda, não precisa destrancar cofre, não sei o que mais, aqui está muito mais acessível realmente hoje em dia, né? Inclusive a transparência hoje, antigamente o judiciário era caixa preta, assim. Alguém não concorda, mas era assim, era muito fechado. Eu sei que, como repórter, eu tive dificuldade para fazer matérias leves sobre o judiciário. Hoje não, hoje qualquer informação que você quiser sobre o judiciário, você abre lá, o site está lá, disponível, então não tem segredo. E aí, essa pós-graduação exatamente veio para quê? Para capacitar, para poder colocar o jornalista muito mais familiarizado com essa linguagem que já foi muito mais hermética, né? Muito mais complexa, hoje não é tanto assim, melhorou muito, ainda tem que melhorar ainda, tem margem para melhoria, sim, claro, mas
ele conhece, acho que não tem coisa melhor para você informar alguém se você for bem informado, né? Então, uma pós-graduação como essa, que está já na reta final, já com professores maravilhosos, né? Você viu que a aula magna foi do nosso queridíssimo, né, Carlos Alberto de Franco, que é um cara que é jornalista e advogado. Então, ele sabia as duas linguagens, sabe as duas linguagens. Tem familiaridade, né? Ele é coordenador, criador do Master de Jornalismo que eu fiz, vários colegas nossos aqui do Tocantins também fizeram, né? Então, assim, foi uma aula linda. Até hoje o desembargador Marco fala isso, o desembargador João Rigo, as pessoas que assistiram falam isso, que foi uma aula mesmo, né? Uma aula magna, grande, uma coisa grandiosa mesmo, que mostrou a importância do judiciário, que tem uma importância crucial, que você vê que é a última trincheira do cidadão é a justiça. Né? Você não tem, vou pedir fulano para arrumar isso, Belo para arrumar aquilo. A justiça tem que se portar como tal, como a última trincheira do cidadão. E a imprensa, que não precisa falar, por mais que alguém queira, né, desviar o foco da imprensa, diminuir a importância da imprensa, se só olhar a história recente do mundo, e vamos aqui para o Brasil, para o Tocantins, o papel da imprensa na transformação social, na evolução da sociedade, é muito grande. Negar isso é tampar o sol com a peneira. Sem falar que essa pós, que inclusive eu estou fazendo, né, reúne não só jornalistas do Poder Judiciário, mas de veículos, né? Então, trouxe todo esse dinamismo mesmo e trouxe o jornalista para dentro do Poder Judiciário e também trouxe as informações do Poder Judiciário para as redações. Eu acho que é uma troca interessante. Sim, exatamente, porque a ideia inicial foi vamos fazer para o sistema de justiça. Não, vamos ampliar. Porque o sistema de justiça está ali já no meio, já está mais enfronhado, já tem mais familiaridade com os termos, com o meio, aquela coisa. Então, é importante. Está o sistema de justiça, está Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, mas está o mercado, está o AB, mas está o mercado. O que é? O jornalista da televisão, o jornalista de rádio, o jornalista de jornal, de site. Já pensou? Vai ser um diferencial. Aliás, já está sendo. Eu estava avaliando um tempo desse com a professora Valdirene, né, pessoa fundamental nisso aqui. A professora Valdirene ajudou muito essa parte de programação, aquela coisa toda, a Ana Beatriz, o Jadi, né, a galera toda. Foi muito importante, né, com a presença aí do Sindicato Jornalista, né, do Centro de Barcelona, nosso presidente. Tá? Então, assim, é uma coisa que você já percebe na avaliação que a gente fez recentemente, tivemos uma reunião. Já percebe, é muito claro que já há uma mudança, né? O olhar já é diferente, né? Não é objetivo de falar bem de judiciário, não, é objetivo de aprender a saber como é que funciona, para depois informar o cidadão que esse é a ponta final, tanto da justiça como da comunicação, é o cidadão. O segundo produto é um podcast, né? Ao pé do ouvido. Conta um pouquinho como é que é a proposta desse podcast, que também é de tirar essa imagem, né, de distância do judiciário e aproximar o judiciário cada vez mais do cidadão. Conta um pouquinho como é que é essa história do podcast. Justiça ao pé do ouvido é bem proposta, até o nome é bem proposto, né? Ao pé do ouvido é uma coisa, o objetivo, assim, tirar a sisudez da comunicação jurídica, né? Pública e jurídica, que é muito do judiciário, que já melhorou, mas pode melhorar muito mais ainda. Mas melhorou muito, mas muito. Eu lembro do começo, há 44 anos, quando eu comecei a cobrir, eu cobri judiciário lá em Goiás, pela Folha de Goiás, ainda, Diário Associado, depois do Popular. Era muito difícil, toda vez tinha que ter, não era um dicionário do lado, não, era um advogado do lado para poder me explicar o que significava aquilo, o que significava aquilo lá, como é que é o trâmite, que daqui vai para onde. Eu sempre tinha um amigo advogado, que até hoje eu tenho, né, para fazer essas consultas. Então, o objetivo do Justiça ao Pé do Ouvido era exatamente falar sobre o ambiente do judiciário, mas de uma forma mais leve. E não foi à toa que a gente escolheu a estreia, né, ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Océlio Nobre, que então, na época, era juiz auxiliar da presidência, que é uma pessoa de larga experiência, jovem também, moderno, aberto, né? Foi muito interessante. E o podcast com estreia, na verdade, não era o do doutor Océlio que ia ser a estreia, mas é a agenda do desembargador João Rigo, da desembargadora Telvina, do desembargador Marco, que estava muito difícil. A gente colocou no ar exatamente o piloto do podcast Justiça ao Pé do Ouvido com o doutor Océlio. O objetivo é esse, ampliar a informação sobre o judiciário, mas numa linguagem muito mais acessível do que o trivial, do que aquele negócio né, aquela coisa bem fechada. Aí parece que o primeiro foi a receptividade foi muito boa, muitas pessoas. Só para você entender, eu já fui, depois disso, já fui chamado para uns 3 podcasts aí, para dar entrevista, não sei o que mais, aquela coisa toda. Né? Não por minha causa, né? Por causa da iniciativa, que era do Tribunal de Justiça, não foi só minha. Eu deixei para o final a Menina dos Olhos, né? Que é o Prêmio SMAT de jornalismo, que é a primeira vez que ele é realizado no Poder Judiciário, e a gente sabe que reconhecer o trabalho da imprensa e também ter boas práticas, né, reconhecidas é fundamental, tanto para incentivar o trabalho da imprensa, quanto também para que as pessoas conheçam o que é feito no Poder Judiciário. E esse prêmio, como que foi a ideia de fazer esse prêmio, Tião? E como é que foi elaborado esse material, e, enfim? Foi
o pacote, na primeira conversa que eu tive com o desembargador Magno, depois mais outras conversas, né? O pacote veio tem mais coisa, que não deu tempo, né? Um ano e 11 meses é muito pouco tempo para você fazer tudo. Tem muito mais coisa que, certamente, né, a gestão atual da desembargadora Telvina, do SECOM, com a Kézia Reis e tal, que conhece bem o ambiente aqui, certamente vão desenvolver esses projetos aqui. Então, assim, quando eu cheguei no tribunal, eu achava, como jornalista um pouco idoso, né, que eu conhecesse um pouco o judiciário. E descobri que o que eu conhecia do judiciário era muito pouco, era muito superficial. E comecei a conhecer coisas, decisões, ações do judiciário, que para mim o judiciário era só para julgar, aquela coisa toda. De repente está o judiciário preocupado com acessibilidade, com meio ambiente, com solidariedade. Que eu entrei no bojo da campanha lá da Ação Solidária e ajudamos, né, todo mundo ajudando a Abrigo João 23, e eu indiquei a Abrigo João 23, indiquei músico que estava morrendo de fome, né, porque foi a primeira categoria que foi atingida, foi a cultural. E aí, a questão do prêmio é o seguinte, não é para fazer um prêmio para poder pegar e falar assim, vamos falar bem da imprensa, vamos falar bem do judiciário. Não é isso. Eu acho que você abrir um prêmio de jornalismo para a imprensa, primeiro, você vai chamar atenção também, primeiro, a capacitação que foi após, né? E aí você vai chamar a atenção da imprensa para ter um olhar diferenciado para o judiciário, porque tem os temas do prêmio, né? Vários temas, web jornalismo, televisão, acadêmico, né? Pessoal de estudante também de comunicação, aquela coisa toda. Então, o objetivo não é para vamos fazer a imprensa falar bem do judiciário, nada disso. É exatamente para que a imprensa tenha um olhar real e diferenciado, focando direitos humanos, focando na justiça, focando o bem comum do cidadão, né? O pessoal fala, política, o que é política? Política, na acepção plena da palavra, é uma ação conjunta pelo bem comum. Então, nada melhor do que isso. Então, o prêmio tem esse objetivo. E valorizar, claro. Você tendo esse olhar diferente, mais aprofundado sobre o judiciário, valorizar quem faz conteúdo de qualidade, sem distorcer nada, e nem sem fazer oba-oba em cima de coisa, nem distorcer, nem fazer oba-oba. É fazer a coisa real e bem feita. E a premiação bacana, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. 55 mil de prêmio. Que valorização, hein? Que valorização. Qual o valor do prêmio? 55 total, com todas as categorias. Eu fui, inclusive agora fui júri do Prêmio de Jornalismo de Sergipe, do Tribunal de Justiça de Sergipe lá, sabe? Olha, a premiação do tribunal daqui, do SMAT aqui, do Prêmio SMAT, foi muito maior, entendeu? Então, assim, é muito bacana. Na época, até quando a gente estava elaborando com o Marco, depois a Ana Beatriz, a Maria Luísa, todo mundo participando daquela coisa aqui, aí eu falei assim, é troféu? Eu falei assim, não, troféu não, põe dinheiro, porque dinheiro o cara compra o que ele quiser, né? Troféu, ninguém vende o troféu para poder comprar. Com dinheiro ele compra um smartphone bacana, compra um notebook, compra, sei lá, uma câmera, né? Uma coisa. Então não precisa, é melhor troféu não, eu sou anti-troféu. Lá em casa não tem lugar para caber troféu mais. Se fosse dinheiro, eu estava um pouco melhor de vida, né? Mas aí, então, o prêmio é muito bacana, os temas são muito bem elaborados, sabe? Muito bacana, a premiação é bacana. E outra coisa, a pessoa que vai fazer um trabalho durante um ano todinho de publicação, de produção de conteúdo voltado ao judiciário, e com a pós dessa aqui, ele vai sair lá no final lá com um PhD em judiciário, em justiça, viu? É muito legal isso. Eu acho que são formas de você, primeiro, difundir, né, o judiciário, e segundo, de você colocar a imprensa com um olhar diferente. Ninguém está proibindo ninguém, né? O prêmio não é para não vamos falar mal, não sei o quê, tem denúncia, tem que sair mesmo, tem coisa que sair, mas soltar o que é fato, né? Jornalismo, acho que mais de qualquer coisa, são fatos, né? Tião, e quais as categorias podem concorrer? Tem web jornalismo, tem radiojornalismo, fotojornalismo, jornalismo impresso e acadêmico. Olha que coisa bacana, né? Você vê, quando eu comecei no jornalismo, eu sempre levei para minhas equipes gente estudante. Nós tivemos até um problema na época em Goiás, lá no Popular, que entrou na justiça contra isso, sabe? Aí, qual foi a forma de organizar isso? Fez convênio dos veículos de comunicação com a Universidade Federal de Goiás, como tem aqui, agora na Universidade Federal de Tocantins, e demorou. Eu sugeri isso quando eu cheguei aqui, logo que criou, antes eu estava envolvido com a Unitins, aí virou Universidade Federal, e até que aconteceu. Você vê, conteúdo jornalista de estagiário é mais recente, mas tinha estagiário da área administrativa, tinha estagiário de área menos jornalista. Então, assim, o prêmio é bem abrangente, vai do profissional já mais experiente para a pessoa que está ali se formando. Ele já entra com esse olhar diferenciado, né? Já entra na frente de quem entrou na época minha, por exemplo, que não tinha nada disso. Né? Então, a gente está chegando no fim. Você quer deixar mais algum recado, alguma coisa que eu não tenha te perguntado aqui no SmartCast? Enfim, um abraço para Monte Alegre. Isso aí sempre, né? Sempre. Não, a mensagem, Gleice, sabe o que é? Eu sou um entusiasta mesmo. Quem me conhece há muito tempo, como eu falava da Smart, não era oba-oba não, sabe? Eu sempre admirei os projetos que tinham aqui. O Marco Vilas Boas é meu colega de academia tocantinense de letras, a gente conversava muito sobre isso. Nós fizemos uma pesquisa que foi a academia
junto com jornalistas, fizemos uma pesquisa em Portugal, né, em cima do Teotônio Segurado, a pedido do então governador Siqueira Campos. Foi uma pesquisa maravilhosa, a gente aprendeu muito, mas muito mesmo, sabe? Na época, os desembargadores foram o Marco e o Liberato, o saudoso Liberato Povas também, né? E eu também da academia. Então, assim, a mensagem que eu deixo é o seguinte: primeiro, o judiciário continuar abrindo as portas, abrindo o coração, abrindo tudo, abrir muito mais do que já abriu, ser mais acessível, e não perder o foco, mesmo atendendo aí a meio ambiente, acessibilidade, não perder o foco principal, que é o cidadão. Porque se o cidadão tem como último bastião da vida dele, última esperança da vida dele a justiça, ele não pode ser frustrado nesse quesito, nesse anseio, nesse direito que é dele, que é a cidadania plena. Muito obrigada, é uma alegria ter você por aqui. A gente encerra assim o SmartCast, lembrando a você que você pode dar sugestão de entrevistados, aparece aqui na tela o ícone para você deixar suas sugestões e também nos comentários, compartilhe este vídeo, já que o SmartCast é um espaço de diálogo entre os acadêmicos, o corpo docente e a SMAT, a Escola Superior da Magistratura. Até a próxima, a gente se vê. Tchau!